Na parte aqui de processo penal, por exemplo, é a mesma coisa? O pessoal tem dificuldade, quem não tem prática jurídica? Tem muita. Eu tive. Eu gostava do penal. Assim, a parte processual, pra mim, não entrava na cabeça. Eu não sei qual foi o primeiro momento que você teve contato com a prática, mas no meu caso, eu só tive contato com a prática quando eu virei advogado. O processo civil não entrava na minha cabeça. E eu tinha a professora, confesso, ela é muito boa, ela é professora da faculdade, mas eu não entendi o que ela falava. Ela falava de embargos, declaração, contestação, embargos infringentes, sabia nada, rito sumaríssimo, sumário. Pra mim, ela tá falando mandarim. Então eu não entendia nada. Pra mim, a ideia só foi se encaixar quando eu virei advogado. Quando você começa a atuar na prática, pô, vira a coisa mais fácil do mundo. É o que você falou. O processo penal também. Com a diferença que, pelo menos no processo penal, começa pelo inquérito policial. Então é algo muito mais próximo da realidade do brasileiro. A gente vê isso o tempo inteiro na TV e tal, é né? fácil você enxergar. Então a dica que eu passo, cara, busca os exemplos mais práticos do cotidiano possível. Agora, tem questão que é difícil. Você vai pegar uma matéria de processo civil, é difícil se aproximar da vida do leigo. Sim. Então, realmente, algumas matérias, por exemplo, você imagina que você já começou trabalhando e ali você foi pegando a parte prática do processo. Sim. É que eu entrei eu estava na faculdade ainda, eu já era servidor, né? Boa, aí já ajuda demais. Eu meio que peguei ele no ritmo, assim. Eu senti que os colegas da minha sala que faziam estágio na advocacia ou em algum... Tem muita facilidade, né? Aprendi como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas não entrava na minha cabeça. Sim. Então, mas eu lembro assim, cara, a primeira prova que eu fiz que teve um processual mais denso ali foi TRT. Foi a primeira prova que eu passei, inclusive, aqui do TRT de São Paulo. E foi muito difícil para mim, cara. Muito difícil. A parte de processo do trabalho foi uma desgraça. Eu me senti igual lá no comecinho, quando eu comecei a estudar, que eu lia a Constituição e não entendia nada. Eu tinha que procurar o significado das palavras. Sabe? Esse nível de totalmente imaturo ali. Eu tinha uma noção até de direito, porque eu estava estudando para concurso, mas a parte processual, nada. E, cara, quando eu comecei a trabalhar, virou a chave. Total, assim. Eu lembro que a matéria que eu fui pior, eu acho que foi a parte de processo trabalhista. Só que eu dei muita sorte, assim, que sabe quando você fica entre uma e duas? Sim. Aí eu acertei nessas daí, sabe? A sorte faz parte do processo, né? Sim. Cara, a prática é uma baita vantagem. Mas nem todo mundo pode. O que eu costumo falar pra galera é que eu demorei pra entender isso também, né? Porque a gente estuda, às vezes, com o compromisso de pegar quantidade, não qualidade, então eu perdi muito tempo. Mas, cara, tem que ter um dicionário do lado, o dicionário jurídico. Se a pessoa não evolui o vocabulário dela, nunca vai fazer sentido. Você vai ler ali, sei lá, embargos de declaração. Você não sabe nem o que significa. Não vai fazer sentido a ideia. Sim. Então, se a pessoa ela começa a enriquecer o vocabulário, é claro que no começo ela vai demorar mais. Ela vai demorar. Mas faz parte. Pô, mas depois é como se você estivesse pegando impulso pra correr, pra pular. Isso tem reflexo em tudo, né, cara? Depois a pessoa vai fazer uma prova escrita, ela tem mais vocabulário porque ela teve curiosidade. O aprendizado é um processo de curiosidade, cara. Você procurar o significado da palavra é o mínimo que você tem que fazer. Depois que então todas as minhas provas escritas foram depois dessa fase. Já tive mais facilidade. Eu ficava repetindo as mesmas palavras, as mesmas ideias. Quando você enriquece seu vocabulário, você consegue escrever de uma forma mais sedutora para quem vai corrigir sua prova. E algumas coisas assim, né? Você entende o contexto de várias paradas que você está estudando quando você entende assim como funciona a formação das palavras. Exatamente, formação das palavras. Isso ajuda demais. Isso demais. Quando você começa a ver, como se fosse aquela parada de leguinho, assim, né? De formação. Tipo, uma palavra, às vezes, é a junção de 2, 3 legos. Você consegue saber a origem daquilo, já fez sentido para você na hora. Cara, você deu um exemplo excelente, porque formação das palavras é um tema que às vezes nem cai no concurso. Então, aí a galera, não, mas eu não vou estudar isso porque não tá no meio de tal. Não pegou a base. Se não pegou a base, ela não vai avançar. Então, e tem umas paradas assim, né? No começo da faculdade, você não teve introdução ao estudo do direito? Sim. Aí você não teve lá hermenêutica? Sim. Chato pra caralho. Você vai pegar lá na biblioteca o livro, tá cheio de mofo, te faz mal, te rinite. Ninguém vai escrever. Só que ninguém dá valor pra isso. Só que eu garanto pra vocês que estudar hermenêutica, que meu professor era chato pra caramba no começo, no primeiro ano, estudar hermenêutica virou a chave, foi o que fez eu passar de primeiro no concurso. Sabe por quê? Lá eu aprendi interpretação sistemática, lógico-sistemática e interpretação literal. É literal. Sabe? De literal, de você entender, de ter essa curiosidade de entender o significado da palavra, não precisa aprofundar, não precisa pegar a doutrina. Para concurso isso é mais importante. Você tem que entender o contexto ali, a lógica da coisa e entender, por exemplo, que virou a chave foi entender a estrutura da lei. Exatamente. Sabe, entender que ela é feita em camadas, tal, que tanto a gente ensina isso no aprovação ágil, eu acho que é o principal fundamento para você ter resultado rápido. Que aí você faz o quê? Aquele trabalho que o professor de cursinho deveria ter feito. De colocar só aquilo que vai cair no concurso. Exatamente. Tá ligado? Isso daqui é um fundamento de direito. Você quer passar em concurso, você não quer virar especialista. Você quer saber de colocar o X. Agora, quem que você conhece que é lá de direito, que estudou hermenêutica? Tipo, é difícil, por isso que poucas pessoas sabem desse conhecimento, mas quem sabe chega voando. Chega voando. É o cara que vai escrever, o cara que vai além, não vai ficar ali sempre na zona de conforto dele, né? Não teve uma base. Sim. A base é fundamental, não adianta. Cara, a gente já percebeu, né? O material, às vezes, quando você entende esse tipo de coisa, interpretação lógico-sistemática e também o nível de profundidade da prova, ele fica 10 vezes menor. E a sua velocidade para ler, interpretar e não precisar voltar é muito maior. Sobra tempo. E você consegue repetir esse conteúdo.
né? Aquela pessoa que está estudando tudo da galáxia não consegue repetir. Perceba que são coisas básicas, né? Coisas que o nosso ensino deveria fornecer. O aluno ele já sai no prejuízo, sai no negativo da escola pública. Se ele não vier buscar as bases, é o cara que nem foi alfabetizado e quer já pular direto para matérias mais avançadas no concurso. E eu acho que às vezes nem é só isso, sabe? É uma visão romântica, assim, de que o cara que passa em concurso tem que saber de tudo. Não. Não tem, tá ligado? Às vezes nem metade. Eu conheço um monte de gente que é mestrado, que eu não fiz mestrado, mas e o cara tem um conhecimento muito bom daquela parte, do que ele fez ali, da especialização e tal. Só que ele vai fazer um concurso e ele não passa, são mundos diferentes. Eu tive colegas assim, que terminaram doutorado e nunca conseguiram passar na prova da OAB. Não conseguiam passar. Porque são lógicas diferentes, né, cara? Tem que, às vezes, todo mundo pode passar. É só, às vezes, ter um pouquinho de humildade e entender, pô, isso que eu aprendi é muito legal, funciona muito bem para isso que eu faço, mas esse mundo é um mundo diferente. Exato. Né,